só conheço a avó, que é a nona Boscardim. Eu conheci só até os 3 anos só, e bem pouquinho. E essa irmã que aparece aí na foto? Não sabemos. Não sei. Deve ser Boscardim, Deve ser. porque nós não tínhamos da família Slompo, da parte do nono. Se a família que tivesse fleira do Boscardim, eu acho que tinha, né? E na sua foto, Inês? Quem Na são minha vocês? era o irmão mais velho do meu pai, o primeiro da Madalena, era. E a família dele. E onde que é essa foto? Aqui era na casa onde o tio Angelim morava. Ficava ali por perto, ali mais para baixo, ele morava ali. Ele morou aqui até que minha mãe e o meu pai casaram daí. Depois a nona pediu para ele sair, porque estavam em 17 pessoas nessa casa. Daí a nona disse, agora você já tem uma família grande e a casa está pequena. E a nora que veio aqui vai ficar ela comigo e o meu filho mais novo. E quem tá aqui agora, a tua família, você vai ter que construir uma casa lá embaixo, eu te ajudo se precisar. Mas você vai sair daqui e deixar só a família que veio agora. É, que daí, quando a nona era viva, tinha meus 2 irmãos mais velhos, o Lauro e o Dorival, né? É. Que conheceram mais a nona Boscardim. Eu, quando eu morei com a nona Boscardim, até 1 aninho só. Com 1 aninho já eu fiz o dia 15 de dezembro e ela faleceu dia 23 de dezembro. Mas ela me dava mamadeira, me trocava ali na cama, que ela estava doente, né? Ela me trocava e me dava mamadeira. E o que a sua mãe contava da nona? Que ela era uma santa. Que ela Isso. disse por ela, puxa, ela sempre contava que ela era uma santa. Ela sempre dizia para nós que queremos muito bem a nona porque era um céu na terra. Eu sempre E ela, dizia. ela do meu pai. E eu até 3 anos conhecia a nona, mas eu ia no quarto quando caminhava um pouquinho e dizia, nona, me dê um suspiro, porque dentro da caixa ela tinha suspiro. E ela tirava e dava. E na hora da morte dela, eu entrei um pouquinho antes e disse para ela, nona, me dê um suspiro. E ela olhou assim para mim e não disse nada, só olhou, encheu os olhos de lágrimas. E eu disse, meu Deus, por que será que ela não me dá? Daí eu saí fora e a Inês tinha 1 ano. Eu disse, Inês, a nona não me deu suspiro, mas ela não entendia nada. E daí a minha mãe saiu e disse assim, não pode ir lá, a nona não está mais. Eu disse, o quê? Daí meu pai entrou e começou a chorar. E daí eu disse eu fiquei chorando também, porque nós duas ríamos no começo, ria. E depois que nós olhava para ela e ria. Daí a minha mãe começou a chorar, porque era a nora que a minha avó gostava mais. Ela achava a melhor nora que ela teve. E daí eu disse, meu Deus, olhei para ela e daí nós vimos a mãe chorar, começamos a chorar. Isso eu me lembro. Depois nós sumimos. Ela tinha 3 aninhos e eu 1 aninho junto com a nona. Ela tem 3 anos a mais do que eu. Daí ela me cuidava e ficava lá com a nona junto, né? Eu não cheguei a conhecer ela, mas a minha mãe só falava que uma pessoa como a nona ela nunca tinha visto. E ela gostava da minha mãe. E a família de vocês era bem religiosa, então? Era. Muito, muito, muito. Eu vou pegar as fotos só. É bom, porque senão ficamos aqui olhando as fotos. Então vocês iam na igreja desde cedo, assim? Primeiro, assim, na verdade, eu estou passando, Maria. Conta a história do seu nome, assim, o que a sua mãe e Olha, seu pai... eu fiquei sabendo depois que a minha mãe pôs esse nome, porque... Posso te pedir só? Começa assim, meu nome é Maria Bertila Slomp. Meu nome veio de todas as famílias Boscardim,
tinha uma que eles colocavam Maria Bertila. A primeira filha, se fosse, eles punham Maria Bertila. Por isso que eu recebi esse nome, Maria Bertila. E eu fiquei muito feliz quando a mãe dizia, era uma santa, a tua protetora. E daí que eu comecei a olhar para aquilo e comecei a me interessar. Santa Maria Bertila Boscardin. Mas eu nunca tinha visto nem foto, nada dela. Mas tinha na minha cabeça que essa santa era muito importante para mim, que o dia que eu pudesse entender, eu queria saber a vida dela. Então a vida dela eu fiquei sabendo mais tarde, depois que eu me tornei religiosa, porque antes eu não tinha acesso a livros, a coisa. E o primeiro livro que eu li foi Uma Estrela, meu Deus, Uma Estrela Apareceu no Céu. Parece o título, não é bem exato, não sei, mas é assim. E aí contava a vida de Santa Maria Bertila Boscardin, que era uma santa bem simples, bem humilde. Ela não tinha esse nome no começo, ela recebeu de religiosa, Maria Bertila. De leiga, ela se chamava Ana Luísa. E daí eu sei que eu fui olhando a vida dela, vendo, depois que ela cresceu numa família na Itália, não sei, Treviso, por aí, e depois ela começou, também quis ser religiosa, se tornou religiosa e começou a trabalhar como fosse simplesmente na cozinha, porque ela não tinha estudo, muito estudo. E na cozinha ela fazia tudo com muito amor, mas muito entusiasmo. Para ela tudo era coisa boa. E ela dizia, façam tudo com amor. O que levava a vida dela era o segundo catecismo do católico. O segundo catecismo era um livrinho pequeno e ela se baseava tudo nisso, sempre. Até que ela chegou... Quando ela foi depois promovida da cozinha, eles quiseram pôr onde tinha as crianças, eram crianças doentes, e que ela podia ficar ali com essas crianças, cuidando das crianças. Como ela tinha um lugar, era isolamento, ela não podia sair, e os pais não podiam entrar. Então ela abria, tinha um vidro, uma porta de vidro, ela pegava as crianças e mostrava para os pais naquele vidro. E os pais ficavam tão contentes que eles não queriam mais nada. Já viam a criança ali, né? Então ela era assim, muito... que ela sabia se apresentar e dizer como agradar os pais para as crianças. Isso me impressionava bastante. E depois, no fim da vida, ela teve um câncer. No lado aqui, não me lembro que tipo de câncer que ela teve, que levou a morrer, mas que os médicos não queriam outra pessoa naquele local que não fosse a Santa Maria Bertila, porque ela era uma pessoa fora do comum. Não era uma pessoa que... Ela fazia tudo para agradar todos e agradava a Deus primeiro. Isso que eu sei, o resto. E como que essa história da santa influenciou sua vida de religiosa? Olha, na verdade, no começo, eu quis sempre ser religiosa. Porque a minha mãe queria, mas ela não teve a sorte que eu tive. E daí ela sempre rezava, mas nunca me disse nada. Então eu quis ser religiosa e eu ia escolhendo congregações, né, que eu queria. E depois eu encontrei a foto da minha fundadora, Madre Clélia, eu tirei, olhei e disse, eu vou nessa, mãe. E daí eu entrei com 12 anos, eu fui num colégio aqui em Curitiba mesmo, o Sagrado, e lá fiquei dos 12 até os 17 anos. Quando fiz 17, eu fui para São Paulo para vestir o hábito de religiosa e lá eu fiquei mais 15 anos. E depois voltei para cá novamente e estou até hoje, que agora estou na Casa São José aqui, perto. Legal. Inês, e quais são as lembranças assim que você tem da infância aqui em Santa Felicidade? Assim? Olha, eu fazia parte do Colégio Imaculada ali de Santa, né?
e cantava no coral da igreja desde os 7 anos, com a irmã Gema Vale. Ela era meu anjo da guarda. Daí eu fiquei até os 21 anos, eu fiz parte do coral dos italianos. Cantava ali na igreja, vinha à missa aqui, porque eu morei mais longe, né? Eu moro lá no Barigui. Daí de lá a gente vinha a pé até aqui para vir à missa, no começo de casado. Depois, daí, começaram a igreja lá de Santa Margarida. Aí a gente pertence agora a Santa Margarida, desde... Ele está com 40 anos de igreja lá, mas até ali eu pertencia à igreja aqui de Santa Margarida, de Santa Felicidade. Como é que era a relação na infância de vocês, assim, a relação de vocês com os pais, com os avós? Como é que era essa coisa bem daquela família italiana? Assim? Como é que era essa infância? Olha, eu não cheguei a conhecer a avó Buscardin, né? Porque com um aninho ela faleceu. Mas a minha mãe adorava ela gostava demais da nona Buscardin. Ela dizia que, olha, a nona era uma santa e trabalhava até o fim da vida. Ela trabalhou costurando. Ela costurava calças, camisas para toda a família e ajudava até quem ela podia, que não podia pagar, ela fazia as calças de graça. Costurava. Minha mãe falava para mim, porque eu só fiquei até um aninho, né? Ela tinha uma máquina Singer, que ainda existe, da nona Segura. Aqui com a Dalisa. Tá aqui. A máquina está aqui com a Dalisa, eu dei para ela costurava e fazia tudo o que ela podia, mas depois, quando nós estávamos ainda pequenas, ela ficou na cama e não levantou mais, ficava sempre na cama, mas ela cuidou de mim até 3 anos. E depois cuidou dela. Até e fazia tudo. Eu não me lembro assim como é que ela fazia, porque esse tempo, muito tempo. O Lauro, só lembro. Meu irmão, que tinha 10 anos a mais do que eu, que poderia ter contado muita coisa, e o Dorival, que tinha só 1 ano a menos do Lauro. Minha mãe teve o Lauro, o Luri com a nona viva, a Bertila, e 2 que faleceram, o Luiz e o Luizinho e o Antoninho. O Luizinho tinha 4 anos, morreu de meningite, e o Luiz só 15 dias ele viveu, que deu uma gripe muito forte. Agora meu avô, o marido da nona, Giuseppe, ele ficou, quando eu conheci bem, ele não tinha juízo mais, porque disse que ele teve algum problema de cabeça. Eu não sei bem entender, meu irmão deve saber por quê. E eu brincava com ele, porque ele gostava de mim, ele pegava eu no colo e levava aqui na frente, aqui, para ver os carros passar, tudo, sabe, como criança. Então, quando nós íamos lá para trás, ia brincar, eu brincava com ele. Ele brincava como se fosse um menino. De vez em quando ele corria dentro e ia olhar a mulher dele, a nona. Ele corria lá, olhava para a nona, falava alguma coisa, saía correndo e vinha aqui. Daí um dia ele disse assim para mim, fique bem durinha, com as mãos bem durinha, que eu vou te levantar. Ele fazia isso, ele conseguia. Ele fez assim, daí eu disse, nono, você fique bem durinho, mas bem, imagine 3 Fique bem durinho, que agora eu vou fazer. Ali fora, no meio da terra, eu fiz assim e derrubei, mas claro, era um homem. Mas ele era baixinho e magrinho. E daí ele começou a rir, que se matava. Eu dizia, nono, você caiu e agora você machucou? Não, estava da outra vez brincando e vinha. Daí ele fazia brum ali na frente, os carros faziam brum. Eu dizia, meu Deus, fazia igual, tudo igual. Brinquei o tempo todo, acho que não sei quantos anos eu tinha, acho que 1, 2, 3, fiquei ali, sempre ali. Até que depois, quando a avó morreu, a nona morreu, olha, esse homem virou, não fazia mais nada, não saía de dentro, não se mexia, não falava mais. Ele só olhava assim para mim, sorria, defendia nós, porque ele gostava muito de todos nós aqui em casa. Ele defendia de unha e dentes nós,
porque ele gostava. E eu dizia, Nono, sorria, Nono, mas faça outra vez como você fazia. Nunca mais, nem para frente, nada, nada, nada. Só me lembro que meu pai tocava o sino aqui na igreja. E eu gostava de ir lá na torre, lá em cima, para ver meu pai tocar o sino, fazer. Né? E daí ele fugia às vezes, o Nono saía daqui, a minha mãe ficava cuidando. Ele saía daqui, ia para a rua, daí eu lá da torre dizia, Nono, não, eu dizia, pai, o Nono está indo na rua sozinho, meu Deus, mas eu tinha um cuidado dele, eu queria que todo mundo olhasse, que eu tinha medo que algum carro pegasse, que sempre foi meio movimentado. Então ele ia nos bares, se ele achasse aberta a porta, ia lá, se ele achava pinga, ele pegava um cálicezinho e tomava e ficava. Daí eu lá da torre gritava, pai, o Nono está lá, mande alguém buscar. Eu não conseguia, eu era pequena. Daí eles mandavam um irmão nosso trazer para casa. O que ele fazia era fugir para beber um pouquinho de pinga. E na infância, assim, na adolescência de vocês, quais são as lembranças que vocês têm assim, do lar de vocês, da casa de vocês, que hoje vocês interpretam como características italianas, assim, as tradições que vocês mantinham em casa, como que era? O pai era muito devoto de Nossa Senhora das Graças. Daí, quando ele via temporal, ele tinha muito medo de temporal. Ele pegava aquela santinha e benzia os 4 cantos da casa e dizia, vai parar. Parava mesmo. Aí eles corriam para a igreja tocar o sino, que eu me lembro muito que ele ia lá, tocava o sino, parava o temporal. Nunca aconteceu de nem derrubar uma telha da nossa casa. E nós aqui dentro rezávamos o terço todo dia, nós todos. O terço. Todos. Todo dia, de noite, ajoelhava no chão, mesmo quando a nona estava viva ainda, ela ficava na cama, nós íamos por perto rezar o terço, de joelhos no chão. Mas nós, criança, brincava mais do que rezava, mas nós rezávamos o terço todo santo dia. E o meu pai e minha mãe também. Meu pai rezava mais rápido, agora minha mãe bem devagar e aumentava. E nós dizíamos, chega, agora chega mãe, tá, já chega, queremos brincar. Daí ela dizia, não, nós temos que rezar, filho. Isso eu lembro bem. Depois aqui nessa casa tinha um sofá de vime. E lá nós na outra sala, lá na outra eram os quartos. Lá na sala. Eram 2 quartos. E nós às vezes brigávamos para pegar o sofá melhor para sentar. Daí as duas queriam, diziam, vai para lá. Eu sentava para cá, ela sentava para lá. Isso nós fazíamos, dentro da casa. Mas a minha mãe era muito devota e o pai também. Sim. O pai estava sempre com o tercinho na mão também. Ele fazia o vinho dele também, né? E gostava de um vinho que só. Bebia, ele ficava logo ele se tocava, coitadinho, era bem fraco dele. Para bebida ele era fraco. A única coisa que ele fazia era enrolava a língua, quase não dava para entender o que ele falava. Quando tomava um pouco de vinho, não dava para contar com o pai. A nona nunca vi, porque criança, né, com 1 aninho, eu não me lembro muito dela. Mas eu sei que a minha mãe queria muito bem para ela. E todo ano, no cemitério, o túmulo da nona, eles nem tinham, eram no chão, né? Antigamente era no chão, daí minha mãe fez força, comprou um pedaço de terreno, que agora tem uma linda capela para a nona. Que daí, depois que a minha mãe faleceu, que eu pude fazer, eu e meus 2 irmãos, nós fizemos a capela para eles. Levantou, né? Levantamos, que eles tinham só um túmulo no chão. Em termos de comida, assim, o que tinha na casa de vocês? A polenta não faltava, de manhã e de noite. Panaro desse tamanho, redondo, a mãe fazia à noite e nós comíamos. Era sempre de manhã, tinha polenta, meio-dia à noite, sempre. Frango, eles criavam frango aqui. E tinham porcos também, daí faziam aquela linguiça gostosa. Comida italiana mesmo. Como macarrão. Agora, né? Macarrão feito em casa, sopa de noite, daí eles faziam pra gente. A mãe fazia sopa de feijão
De vez em quando ela fazia uma sopa de feijão especial de domingo, com talharim, aqueles coisas, e fazia uma bem substanciosa. Daí nós colhíamos festa. Era festa o dia que a mãe fazia aquela sopa. Essa que chamava minestra? A menestra. Essa eu me lembro também. Depois que eu saí, não... A minha mãe ia para a cidade de carrocinha para ganhar o pão nosso de cada dia, porque o pai só fazia arroz. Ia ali para o Morangá com uma cestinha, levava polenta e salame, daí ele espetava numa vareta o salame e fazia um foguinho para assar. Eu adorava quando ele me levava, eu já estava com 8, 10 anos, daí eu ia ajudar a puxar o cavalo no meio do milho, que ele plantava milho e feijão. Aí eu sempre ia com meu pai, porque ela já tinha ido para o colégio, né? Aí eu é que fiquei com meu pai e minha mãe mais. Depois, com a idade, meu pai e minha mãe foram morar comigo lá um pouco de tempo. Porque a minha mãe já estava doentinha e o médico me pediu para tirar, porque aqui tinha meu irmão mais novo, que tinha 2 crianças, e a minha mãe tinha muita erisipela nas pernas. Daí ele disse, leve tua mãe lá para tua casa. Aí a minha mãe disse, não, na tua casa eu não quero ir lá atrapalhar o casal e a família. Me faça uma casinha ali do lado, eu vou morar lá. Aí meu pai vieram os 2, moraram 23 anos comigo, e lá o meu pai daí faleceu lá comigo ainda, né? E minha mãe daí veio para cá 7 anos antes. Ela quis vir para a casa dela aqui, que era ali mais para diante, que ela tinha feito uma casinha de material. Ali ela quis vir morrer. Ela dizia, quero morrer aqui na minha casinha. Onde está o meu irmão que mais tem novo. meu irmão mais novo, né? Ali a casa uma dele. vez acompanhou, vocês pequenos ainda, chegaram a acompanhar essas idas de carroça até o centro da cidade? Eu ia com a mãe. Até onde que ia? Nós íamos na rua quase fechada, todas as eles ruas ali. fechadas, rua 15 às vezes saía. Tinha os nomes diferentes, né? E daí a gente ia, a minha mãe levava as coisas e ia entregando nas casas, ia distribuindo. Ela levava lenha, alguma verdura, e daí a gente ia levando. E eu ia junto, porque ela gostava de voltar pela Estrada Velha, que nós tínhamos antigamente, era a Estrada Velha. Tinha e o daí cemitério, Parque Iguaçu, por ali. Daí ela vinha por ali, quando chovia era um desastre. Uma vez ela veio e começou um temporal forte, e aí ela disparou, o cavalo disparou, e ele bateu contra uma coisa, machucou a frente dele e arrebentou como é que chama aquele? O realmento. E daí ela disse, e agora? Daí nós ficamos lá, eu estava lá, daí ela disse, deite na carroça atrás, que eu vou puxando devagar, arrumou um arame, amarrou no cavalo e viemos até em casa devagar. E eu me lembro sempre que ela fazia as aventuras dela, daí meu pai dizia, não vá pela Estrada Velha nesse tempo de temporal, que é perigoso. Não tinha asfalto, não tinha nada, era terra batida. Né? E daí ele dizia, viu agora o que aconteceu, mas não foi grave, foi leve. Daí eu me lembro que sempre ia com ela, porque ela chamava pra gente ir junto, porque, coitada, quando ela vinha sozinha, né, ela sempre gostava que tivesse alguém. Eu fui muitas vezes. Dos 2 lados, né? Eu vou só fazer mais... Inês, eu queria só, pra gente fechar, que você contasse um pouco sobre a chegada da Santa, como foi carregar a Santa, qual era a expectativa da família na época? Olha, a minha mãe, eu sei que estava na igreja esperando meu pai, né? E meus irmãos, e eu vim em cima do caminhãozinho lá dos Boscardim, né? Segurando a Santa. Mas daí nós achava graça, porque elas começaram a falar bobagem também, né? Que ela tinha uma corcundinha, a Santa Bertila, e não sei o que deu no caminhão, ele deu uma arrancada, nós quase derrubamos a Santa e quase fomos juntos. Mas ela disse que também quando que ela vinha para Santa Felicidade, que vinham trazer, que vinha a relíquia dela toda. Eu sabe que eu lembro pouco, porque eu ia lá em cima do coral
E de lá eu ficava mais atenta no que eu tinha que cantar, no que eu tinha que fazer. Muito eu não lembro para poder contar. A Divanete estava sempre junto comigo, a esposa do meu marido. Talvez né? ela saiba. Ela sabe. Hein? Quantos anos você tinha? Eu fiquei até os 21 anos. Eu entrei com 7 aninhos para o coral. E dos 7 aninhos eu cantei até os 21 que eu casei. Mas ela não Casei sabe aqui, essa mas eu coisa não aqui. lembro de dizer. E eu não soube nada, só soube depois que a Santa veio, daí que eu vim para Santa Felicidade feliz e fui ver o que tem a relíquia que tem ali, né, do braço da Santa Bertila, e daí me alegrou muito. Imagine o meu nome, Claro. a Santa ali. Mas eu também não tive A essa gente- sorte de A vir gente aqui. não ficava muito na igreja lá embaixo, a gente ficava mais em cima ali do coral, que era no coral mesmo, né? Daí a gente prestava mais atenção aos cantos que a gente tinha que cantar. Que Eu- pena, né? Você não não sei lembrar o dizer dia muito. que ela chegou. Que problema. pena. É, Acho que então é isso.